Olá pessoal, mais uma vez no nosso canal de Astrofísica, hoje com um conteúdo necessário para estar na veia, bem do princípiozinho da nossa física básica, movimento retilíneo uniforme, estudo do movimento uniforme é a base de todo o movimento. Então a gente tem que estar com esse conteúdo na veia aí para poder resolver um monte de coisa. Então a gente começa falando o seguinte. Primeiro a gente tem que descobrir qual é o nosso referencial. A partir do nosso referencial, a gente vai saber qual é o nosso movimento, qual é o nosso caminho, o que é o nosso movimento, o que é o nosso objeto, se ele está parado, se está em movimento, se está em repouso. A partir desse referencial a gente diz se tem movimento, se tem repouso, de acordo com como a sua posição varia, de acordo com o tempo, de acordo com as coordenadas que ele está se encontrando. Ou seja, se por um acaso eu estou em um local que eu chamo de marco zero e estou me deslocando no tempo, no sentido da trajetória, eu estou em movimento. Mas eu posso também estar de acordo com o referencial em movimento, mas estar parado. Ou estar parado é em movimento. Como assim? Imagina aqui o nosso desenho, o nosso rapaz aqui está sentado em cima do montinho, ele está parado em relação ao ônibus, que aparentemente está em movimento, mas as pessoas dentro do ônibus estão paradas em relação ao ônibus, mas estão em movimento em relação ao nosso amigo que está aqui parado. Certo? A observação da variação da posição de acordo com a passagem do tempo é a variação da distância percorrida. Desta forma, a variação da distância percorrida em relação ao tempo é medida de acordo com o referencial. Você tem que observar sempre se o percurso foi na mesma direção e sentido. Por quê? Eu posso estar olhando num referencial da cidade A para B, mas o meu sentido da trajetória eu está indo da cidade B para a cidade A. Então eu vou ter um movimento retrógrado. Eu vou estar voltando. Não vou estar indo. Certo? Se a partícula move no sentido da trajetória, o valor será positivo. E se for ao contrário, se for um movimento retrógrado, o sentido será negativo, o sinal será negativo e será um movimento retrógrado. Se durante a trajetória a partícula muda de direção,
A distância é a soma em módulo da variação de cada percurso. Ou seja, se eu estou indo da minha casa até a padaria e vou voltar para casa, eu vou ter uma trajetória de ida e uma trajetória de volta. Eu vou ter um movimento positivo e um movimento retrógrado. Se eu somasse sumariamente, eu teria uma trajetória nula. Só que eu tive deslocamento, e se eu tive deslocamento, precisaria de um valor, e este valor é o valor em módulo das trajetórias. A variação de espaço seria o S de ida em módulo mais o S de volta em módulo, certo? E aí a gente vai seguir mais um pouquinho, a gente vai dar uma aceleradazinha rápida, depois a gente volta um pouquinho. A expressão que torna possível saber aonde o corpo está é a função horária do movimento, a função horária do espaço. Ela vai dizer em que local do espaço está a partícula. Ela relaciona o espaço S com os instantes T e é representada por a função S é igual à função f de t, ou seja, a função do espaço em função do tempo. A gente tem que observar umas coisas. No SI, eu tenho a minha métrica seguinte. Para espaço, eu tenho metros. Para tempo, eu tenho segundos. Ou seja, para a velocidade, eu vou ter metros por segundo como unidades padrão aqui no Brasil. E no SI, Sistema Internacional de Medidas, que é o sistema que a maior parte do mundo utiliza. Esta expressão da função horária do movimento, ela relaciona o espaço ao tempo. Ela seria assim: S é igual a S0, o espaço de onde eu saí, mais velocidade, que é a velocidade que eu estou. Velocidade pura porque eu estou falando de movimento retilíneo uniforme. Então, eu estou falando de movimento retilíneo, que eu não mudo a velocidade, então a velocidade é constante, velocidade média, vezes o tempo de deslocamento. Então, se quisermos um momento em que um determinado corpo está num local de acordo com os dados de um problema, a gente pode verificar. Ou seja, se, por exemplo, um carro está com velocidade de 40 km por hora, ele sai de uma cidade distante 60 km por hora de outra, em quanto tempo ele vai chegar? Primeiro eu vou saber o que eu preciso. Meu S seria o meu deslocamento total. Então, meu S é igual a 60 quilômetros. O meu S0 é o meu ponto de partida. Meu ponto de partida, neste caso, é zero, porque é de onde eu estou. A minha velocidade inicial é igual a 40 quilômetros por hora. E aí a gente vai colocar nesta equaçãozinha
Para saber qual é o resultado. 60 é igual a esse zero é igual a zero. Então eu vou ter 40 vezes t. Isso aqui menos isso aqui. 6 dividido por 4 igual a t. Pois é. A variação do espaço percorrido entre dois instantes em uma determinada unidade de tempo é chamada velocidade média. O espaço entre dois instantes é chamado de velocidade, ou seja, a velocidade é igual à variação de espaço por um determinado tempo. Ou seja, se a distância entre duas cidades é 240 km, um carro sai da cidade 1 às 2 da tarde, chega à cidade 2 às 6 da tarde e percorreu o percurso em 4 horas. Se pode calcular a velocidade de deslocamento. Como é que seria isso? A velocidade seria igual a distância entre duas cidades, 240 quilômetros, dividido por 4, percurso em 4 horas. O meu delta T é igual a 4 horas. É igual a 240 dividido por 4. Vamos ver se é isso. 240 dividido por 4. 24 dividido por 4, 6 vezes 4, 24, dá 0. 0, 0, 0. Poxa, infeliz de quem acertou a questão. No Sistema Internacional de Medidas, o padrão é metros por segundo. Vamos converter? Como é que seria essa conversão? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Concorda? Então, o meu fator de conversão é igual a 3,6. E aí a gente vai fazer a nossa continha. 60 quilômetros por hora para metros por segundo. Vai ser igual a 16,6 metros por segundo. Vamos ver se é isso mesmo. É... 60 mil
metros em 3.600 segundos. Metro x segundos. Corta, 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 corta. 600 dividido por 36. 16,66 metros por segundo. Se um veículo chega a outra cidade, de uma cidade a outra em 20 minutos, com velocidade média de 60 km por hora, qual a distância entre as cidades? Eu já sei que 60 km por hora equivalem a 16,66 metros por segundo. Eu posso fazer direto, mas eu posso fazer separadinho. Eu tenho S é igual a S0 mais a velocidade 60 km por hora vezes o tempo. Não dá para trabalhar assim, né? Porque o tempo está em minutos e a velocidade tem quilômetros por hora. Então a gente converte isso aqui para metros por segundo. E a gente converte isso aqui para segundos. 20 minutos equivalem a quantos minutos? 60 vezes 20 é igual a 1.200 minutos. Certo? Então eu tenho que S é igual a 16,6 vezes 1.200. S é igual a 19,920 metros. Certo? Um rapaz anda de bicicleta seguindo a função horária S é igual a 10 mais 30t. Se ele leva 30 minutos para chegar na escola, qual a distância deslocada se a velocidade está em km por hora? Bem, eu estou com a minha velocidade 30 km por hora. Eu posso resolver colocando aqui. Mas eu posso fazer isso de cabeça, né, gente? Se eu estou fazendo 30 quilômetros em 1 hora, eu vou fazer X em meia hora. Certo? E aí eu vou ter que a velocidade em quilômetros por hora, a minha distância percorrida vai ser igual a 15 quilômetros por hora. Certo?
Uma partícula se movimenta sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária S é igual a 10 mais 2t no SI. E no SI é metros por segundo. Complicou. Determine o instante em que o ponto material passa pela posição 60 metros. Ah, mas eu dei tudo em metros, então tá tranquilo. 60 é igual a 10 mais 2t. 50 é igual a 2t. 50 dividido por 2 é igual a t. T é igual a 25 segundos. E não é isso. Peguei dados de outro problema que eu tô aqui na cabeça que não é esse. Eu tenho S é igual a 10t, 10 mais 2t. 36 é igual a 10 mais 2t. 26 igual a 2t. T é igual a 13.